Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta e estou aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam estudando bastante, fazendo tarefas, ok? E se cuidando também. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos sobre linhas paralelas e perpendiculares. Nós faremos a leitura nas páginas 236 e 237. Farei algumas explicações sobre esses segmentos de reta. Nós teremos atividade na 237 até a página 241, que é a nossa tarefa. Lembrando que vocês poderão assistir a videoaula no momento em que precisar. Pode fazer pausas para continuar as atividades no seu tempo, continuar assistindo a videoaula, realizar todas as atividades dessa unidade, mais a tarefa, e mandar uma foto bem nítida para o seu professor, ok? Então vamos lá. Paralelas e perpendiculares. Acompanha comigo a leitura agora. As figuras geométricas sempre estiveram presentes na história das civilizações, sejam em construções, sejam em utensílios para a casa ou para o trabalho. Elas também são frequentes em produções artísticas de diferentes povos. Vamos conhecer a arte do povo Ndebele. A pronúncia é um pouquinho complicada, né? Mas é um grupo étnico africano que vive na África do Sul, a nordeste de uma cidade chamada Pretória. As manifestações artísticas desse povo destacam-se pela beleza e pela grande variedade de cores. E nas casas, nas roupas, nos acessórios, há uma forte presença de formas geométricas, né? Mesmo sendo uma sociedade patriarcal, a herança artística dos Ndebele foi passada ao longo dos séculos de mãe para filha, e apenas as mulheres se dedicam aos grafismos e artesanatos. Aí tem um mapa que vocês podem se localizar, né? Na África. E veja algumas imagens. Olha, grafismo, né? Olha, desenhos. Eles utilizam muitas formas geométricas, quase que o tempo todo, e cores muito vivas, muito fortes, e dá esse destaque maravilhoso. O grafismo ou desenhos realizados pelas mulheres são puramente artesanais e desenhados à mão livre. Elas não utilizam régua ou outra coisa, mas para tudo isso precisa de bastante treino, né? Os Ndebele são um grupo étnico africano com aproximadamente 650 mil integrantes. Encontram-se dispersos entre o Zimbábue e a província de Transvaal, a nordeste de Pretória. Suas criações artísticas estão entre as mais destacadas de todo o continente e são conhecidas pela beleza e pelo colorido. As casas, as roupas e os acessórios de cores gráficas e formas geométricas. A joalheria, caracterizada por um rico e minucioso trabalho de contas, né? Ou seja, são bolinhas coloridas. Olha lá que interessante. A mais famosa artista de Ndebele é Esther Malangu, a única mulher a sair da tribo e expor sua arte na Europa. Olha o capricho e a destreza que ela realiza todo esse grafismo. Em 1989, ela viajou até Paris para criar os murais da exposição Magiciences de la Terre, recebendo encomendas de trabalhos para museus e outros edifícios públicos. Influenciou até artistas. Olha, gente, que beleza! Olha o carro. Quer saber ainda mais sobre o povo Ndebele? Então assista ao vídeo abaixo através desse link. Então, na hora que a professora encaminhar para vocês, vocês vejam esse vídeo de verdade. É bem interessante, é um vídeo curto e dá para vocês acompanharem tranquilamente, tá bom? Vale a pena. Atividade 1. A partir das obras dos Ndebele, vamos retomar alguns conceitos já estudados. Observe a imagem, olha aqui. Grafismo na parede. Na imagem do grafismo de parede, há representações de diferentes tipos de segmentos de reta que você já estudou no quarto ano. Para destacá-lo, use uma régua e lápis colorido de acordo com o que se pede. Olha aqui, eu tenho uma legenda para seguir.
A, de vermelho, um par de segmentos paralelos, ou seja, eu vou par duas retas vermelhas que não se cruzam. B, de azul, um par, ou seja, dois segmentos de retas perpendiculares, são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. E C, de verde, um par de segmentos que se unem, mas não são perpendiculares, né? São as coincidentes. Nós vamos retomar daqui a pouco. Olha lá. Então, você vai encontrar aqui nesse desenho, nessa imagem, essas 3 atividades e traçar de acordo com as cores pré-estabelecidas, tá bom? Ai, mas eu ainda estou em dúvida. Então, você continua vendo a videoaula, nós vamos tirar essa dúvida sobre os tipos de segmentos de retas, depois você retorna para fazer a atividade, tá? Olha lá, é a mesma imagem, só que ampliada. Então, você pode olhar aí na sua apostila que é a mesma. Quem será que conseguiu? Olha lá, a letra A. Aqui eu tenho um par, porque são duas, né, 2 segmentos de retas paralelos. O que é isso? É que se eu continuar desenhando ela aqui, ó, eu prolongar, elas nunca vão se encontrar. Então, elas são paralelas. Agora, aí também depois vocês continuam as outras, tá? Lembrem-se, 2 segmentos de retas estão lado a lado na mesma superfície e as linhas, né, ou retas que passam sobre eles, não se cruzam, são chamados de segmentos paralelos. Exemplo, olha aqui, eu tenho esse par de linhas que se eu continuar desenhando aqui, ó, nós falamos prolongamento, elas nunca vão se cruzar. Um exemplo disso é a rua que passa em frente da sua casa, né? Se você observar a sarjeta dos 2 lados, elas continuam retinhas. Aí lá na esquina tem um detalhe, né, que depois a gente cai nesse caso, mas a rua que passa em frente da sua casa tem segmentos paralelos. Olha aqui. Então, uma mais para cá, uma mais para lá. Só que se eu continuar desenhando, ou seja, prolongar, elas também não vão se encontrar e não vão se cruzar. Então, elas são paralelas também. E aqui, o mesmo caso. E se elas estivessem na vertical, mesma coisa, segmentos paralelos. Agora aqui, 2 segmentos que têm um ponto em comum e nele formam um ângulo reto, olha lá o cantinho da parede da sua casa, tá vendo? Ou canto reto, ou giro de 1/4 de volta, lembra quando nós aprendemos o giro? Girou 1/4 do círculo, forma um ângulo de 90 graus. São chamados de segmentos perpendiculares, né? Então, basicamente, um na horizontal, deitadinho, e um na vertical, em pezinho. Formei o ângulo de 90, então eu tenho segmentos perpendiculares. E mais 2 segmentos podem ter um ponto em comum e não serem perpendiculares. Quando eu formo lá, ó, um ângulo menor do que 90 graus, né? Eu tenho aqui, mas não, eu tenho segmentos, mas eles não são perpendiculares, mas também não são paralelos. Olha lá, a outra atividade. Observe a fachada, essa parte aqui, olha, da casa, e destaque. Em azul, um par, ou seja, 2, né? Um par de segmentos paralelos. Então, você vai procurar aqui e vai colorir de azul linhas paralelas, ou seja, 2 que não se cruzam. Em vermelho, um par de segmentos perpendiculares, que forma o ângulo de 90 graus. E em preto, um par de segmentos que tem ponto em comum, mas não são perpendiculares. Lembra aquele do ângulo? Né? Olha. D. Nessa fachada, há diferentes polígonos. Lembra dos polígonos? Quadrado, retângulo, triângulo, losango. 1. Assinale com T um triângulo. Então, você vai procurar aqui onde tem triângulo, bem simples, marcar um T. 2. Assinale com X um quadrilátero, né? Uma figura geométrica com 4 lados, que tem apenas um par de lados paralelos. Então, provavelmente não será retângulo e nem será quadrado. Fique atentos. 3. Assinale com P
um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. E a 4, assinale com H um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. Olha lá a imagem ampliada, mas aí na sua apostila dá para ver direitinho, tá? A imagem. Par de segmentos perpendiculares, olha lá. Simples, né? Se cruzou, formou um ângulo de 90 graus, perpendiculares. Quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Olha lá, dois pares, né? Então, eu tenho aqui, ó, a de cima com a de baixo, um par, de um lado e do outro, outro par. E assinalar com P. E as outras, vocês farão dessa maneira também, tá? Seguindo aquela legenda que nós temos. São atividades bem tranquilas. Atividade 2. Considere os quadriláteros representados no quadro para responder as questões. Então, olha aqui, nós temos vários quadriláteros, tá vendo? Todos eles com 4 lados, então são quadriláteros. Apesar de formatos diferentes, tá? A. Quadrilátero que possui lados paralelos é chamado de trapézio. Quais desses quadriláteros são trapézios? Então, aqui, vocês vão responder com um número que eles têm, olha, tá vendo? Cada um tem um número, então aqui vocês responderão através dos números, tá? Que os representam. E assim, vocês continuarão toda essa atividade, olha lá. O quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos, opa, peraí, muita informação. Então, dois pares, cada par tem dois. Dois pares, então terei 4 segmentos. Então, assim, você vai lendo o exercício e pensando no que essas palavras vão significando, para você poder conseguir resolver a atividade. E aí tem as outras, ó, C para você fazer e aqui, ó, D. O quadrilátero que tem 4 lados iguais é chamado de losango. Quais desses quadriláteros são losangos? Aí você vai voltar lá na sua apostila e ver qual é o 2, analisar as características do 7, do 12 e do 13, tá? Aprender a fazer essas comparações e ir assimilando. E para vocês, tá bom? Então, vocês pensem bem. Olha lá, existem quadriláteros que são retângulos e losangos ao mesmo tempo. E aí você vai retomando os conteúdos para entender direitinho. 2. Represente na malha pontilhada os seguintes polígonos. Então, quando eu tenho uma malha pontilhada, os pontinhos eles não estão aqui à toa. Eu preciso utilizá-los na construção dos meus polígonos. Eu não posso desenhar aqui assim no meio, mandar uma foto para minha professora com um desenho qualquer, tá? Eu preciso seguir passo a passo aquilo que a atividade está orientando para que eu faça. Então, A, um triângulo, então você vai construir aqui um triângulo que tenha 2 lados perpendiculares. Olha lá, tá vendo? Esse lado com esse lado, aqui formou um ângulo de 90 graus, então eu consegui realizar a atividade A, certo? Letra A. Então, você vai fazer dessa maneira. Depois, você vai fazer o B, um trapézio. Vai desenhar um trapézio, colocar a letrinha B aqui, que você resolveu essa parte. E vai no passo a passo. C, um paralelogramo. E você vai fazer a mesma coisa. Lembra as características do paralelogramo, coloca a letrinha que corresponde à atividade para facilitar e organizar, tá bom? E assim até terminar essa atividade. Olha lá, um trapézio. Ele não deu mais características do que ele queria nesse trapézio. Então, desenhei um trapézio, completei minha atividade. Coloco letra B para identificar qual eu coloquei, tá? C, um paralelogramo. Olha lá o paralelogramo, né? Lembrando que todas essas, né, são polígonos. Letra C. E as demais vocês farão sozinhos, com bastante capricho e atenção, tá? A todas as orientações da atividade. Atividade 3. Para realizar estas atividades, utilize o cubo que seu professor disponibilizou. 1. Pegue o cubo e observe as posições de suas arestas. A.
pinte 3 pares de arestas paralelas, ou seja, que não se encontram, nesta representação do cubo. Use uma cor para cada par. Então, olha lá. São paralelos, né? Se eu continuasse desenhando aqui, elas não se cruzariam. E B, pinte 3 pares de arestas perpendiculares. Use uma cor para cada par. Então, olha lá. Perpendiculares aqui, cantinho que forma ângulos de 90 graus. Isso mesmo. Então, agora, lá na C. Observe as arestas assinaladas em vermelhos. Olha aqui. Tenho essa lá de trás e tenho essa aqui da frente. Elas são paralelas? Não. Elas são perpendiculares? Também não. Parece que elas não se encaixam em nenhuma definição daquelas. Olha lá. São paralelas? Não são paralelas. Por quê? Porque elas não estão na mesma face, né? Ó, se fosse essa e essa seriam paralelas, mas elas não estão na mesma face e nem no mesmo plano. Uma está bem aqui na frente e a outra é da parte lá de trás, olha. Compõe aquela outra face. Elas são perpendiculares? Também não. Por quê? Porque elas não formam o que mesmo? Isso mesmo, um ângulo de 90 graus. Então, olha, as arestas destacadas em vermelho no cubo anterior são chamadas reversas. As arestas reversas são aquelas que não estão na mesma face e nem se encontram no mesmo vértice. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, olha, um projeto, tá vendo? Ó, de um cubo e as arestas reversas, elas seriam assim, ó. Seriam não, né? São. Essa aqui da frente que eu vou tirar agora, tá vendo, ó? Palitinho representa arestas. E aí eu vou tirar uma daqui, ou seja, que não tem nada a ver com a da frente. Aqui, essas batatinhas, elas representam os vértices. Então, teria esse polígono da frente, eu tirei a aresta para mostrar para vocês. Quando eu tirei essa outra aresta aqui, olha, ela faria parte do outro quadrado lá de trás. Então, elas não estão formando o mesmo polígono, certo? Então, elas são arestas reversas. Então, é outro conceito que nós aprendemos agora. Então, vamos continuar. D. Pinte 3 pares de arestas reversas na representação do cubo e use uma mesma cor para cada par, ou seja, par, uma dupla. Olha lá. Reversas, uma lá do fundo e uma aqui da frente. E vocês continuarão essa atividade, tá? Então, vocês utilizarão, ó, agora uma cor diferente e vai encontrar um par de arestas reversas. Uma da frente, uma lá do fundo, ou uma de cima, outra de baixo. Não fica complicado para realizar, não é mesmo? 2. Pegue agora um prisma de base triangular. Observe as posições de suas arestas. Na representação desse prisma, pinte. Então, olha lá, que aula tranquila, né? A. De vermelho, um par de arestas paralelas, ou seja, que não se cruzam. B. De azul, um par de arestas perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus. E C. De verde, um par de arestas reversas, aquelas que não estão no mesmo plano, né? Uma da frente e outra lá de trás, aquelas que não formam o mesmo polígono. Simples, né? Olha lá. Um par de arestas paralelas, porque elas não se encontram, não se cruzam. E o restante vocês farão aí sozinhos, hein? Com bastante autonomia. Sabe o que é autonomia? É a capacidade de conseguir fazer sozinho aquela atividade ou aquela coisa que você se dispôs a aprender. É hora da tarefa. 1. No painel pintado pelo Zendembele, assinale A com um X, tá vendo? Igual aquela atividade que nós fizemos em casa, né? Com um X, um par de segmentos paralelos. Com um Y, um par de segmentos perpendiculares, olha, não se cruzam, formam ângulos de 90 graus, ó, pensa no cantinho lá da sua casa.
C. Conhece um par de segmentos que tem um ponto em comum, mas não são perpendiculares. 2. Considere os seguintes polígonos. Então, você vai olhar cada um, pode nomear também cada um para ir treinando e vai pintar os lados paralelos usando a mesma cor para cada par. Vai assinalar os ângulos retos, quando houver. Assinale com X os polígonos que têm dois pares, olha bem aqui, dois pares de segmentos paralelos, não se cruzam. E D, assinale com P os polígonos que têm 4 pares de lados perpendiculares, ou seja, o que formam o ângulo de 90 graus. 3. No paralelepípedo ao lado, aqui ó, assinale A, de azul, um par de arestas paralelas, B, de verde, um par de arestas perpendiculares e de vermelho, um par de arestas reversas. Lembra? No mesmo plano. E para relembrar algumas relações importantes sobre os polígonos, né? Uma leitura rapidinha. Todo polígono de 4 lados é chamado de quadriláteros. Gravem bem essa informação. O grupo dos quadriláteros admite 2 subgrupos, trapézios e não trapézios. Um quadrilátero é denominado trapézio quando ele tem lados paralelos, um par ou 2 pares. Se o trapézio tem 2 pares de lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Então, são informações que vão se cruzando, se acumulando. Quando você olhar na figura geométrica, né, no polígono, você tem que ir associando todas essas informações. Os paralelogramos são, portanto, um subgrupo, né, um grupo dentro de outro grupo, ou seja, um grupo menor, dos trapézios. Por sua vez, esse subgrupo dos paralelogramos está subdividido em retângulos e losangos. Parece complicado, mas se você fizer a leitura bem devagar na sua casa e for fazendo os desenhos assim em cima de cada palavra de geometria, você vai conseguir entender perfeitamente. Bom? E aí vocês vão continuar essa leitura em casa, dessa maneira que eu falei. E na nossa aula de hoje, o que nós fizemos? Nós estudamos sobre segmentos de linhas retas paralelas e perpendiculares, né? Você pode assistir essa videoaula novamente se precisar. Fazer a leitura das páginas 236 e 237. Se você rever o vídeo, vai pausando no momento que precisar. Para rever as explicações, né? Você continua assistindo a videoaula, realizem todas essas atividades que foram feitas durante a aula, mais aquelas que ficaram para vocês, e também realize as tarefas, encaminhe uma foto bem nítida para o seu professor. Tchau, quinto ano, até a nossa próxima aula.